Ele, inclusive, deixou um testemunho naquela oportunidade, né, quando na sexta-feira retrasada nós tivemos a informação por parte na quinta retrasada, né, lá em Porto Alegre, da assinatura do ato para a retomada das obras da RST 392, a Estrada Tupã-Santa Tecla, e na sexta a gente repercutiu com algumas pessoas, né, uma entrevista com o prefeito Gustavo Herter Terra, tivemos a manifestação do ex-prefeito Carlos Augusto Bruno de Souza, o Guga, e do Almir Rebelo, numa rápida repercussão ali para a gente poder encaixar várias pessoas, né? E depois deixamos à disposição para termos uma entrevista com eles, relatando um pouco mais sobre isso. O ex-prefeito Carlos Augusto já se manifestou, o Guga, o ex-prefeito Luiz Adolfo já se manifestou também, o ex-prefeito Osnei nos contou um pouquinho, mas aí ele não preferiu não fazer entrevista no ar, mas nos relatou, a gente fez um resumo do que ele nos falou aí sobre a sua experiência, a sua vivência nessa questão dessa estrada. A ex-prefeita Iracema também deverá falar daqui a alguns dias. E o Almir Rebelo de Oliveira foi, inclusive, citado pelo Gustavo Herter Terra, atual prefeito, né? Lembrando das vezes que o Almir, especialmente junto à Expofeira, né, e depois junto à abertura da safra de soja, trazia dados estatísticos da importância dessa estrada e da relevância dela na questão logística e também a importância econômica dela. E, infelizmente, mesmo com todos aqueles relatos lá de que o Almir fez, ainda não estamos com ela concretizada. Mas a informação que se tem agora é de que efetivamente deve começar, uma vez que os recursos estão assegurados e disponibilizados para a empresa que está contratada para fazer 6 km esse ano, 8 km no ano que vem, e, se possível, até mais um pouco. Almir Rebelo de Oliveira, bom dia, como é que está? Tudo bem, Almir? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Prazer, Miguel, falar com você. Igualmente, prazer tê-lo aqui novamente junto à nossa programação. Você que há muitos anos está ligado a essa questão da Estrada Tupã-Santa Tecla e, através da Tupã, tem levado a nossa comunidade, a nossa região aqui, a informação da importância logística e financeira dela. Quanto tempo faz, Almir, que você junta dados e números desta Estrada Tupã-Santa Tecla? Bom, Miguel, inicialmente eu quero te dizer que um fato importante é que esta semana, né, foi dado aí para 2 jornalistas o Prêmio Nobel pela defesa da liberdade de expressão. E aí nós temos comemorando aqui uma estrada Tupã-Santa Tecla, né? E eu acho que a gente deve muito a essa liberdade de expressão que a gente teve de levar para a nossa sociedade, né, a importância da estrada, levar para os governos essa importância. E eu quero te dizer que foi uma parceria da qual tu fez parte, a Rádio Tupã fez parte, e se eu tivesse que dar hoje o Prêmio Nobel aqui em Tupã para quem defende liberdade de expressão, para uma dessas pessoas seria para você. Então, essa nossa entrevista, ela é uma consagração assim em cima de uma história de situações, né, de argumentação, de busca de informação que convencesse as autoridades a fazer nossa estrada. Então, quando me faz essa pergunta, quanto tempo? É uma excelente pergunta para a gente recuperar essa história importante, porque foi isso que consolidou, né, a possibilidade da nossa estrada, principalmente porque a gente ouviu sempre da classe política que era uma região que tinha muito pouco voto, né? E região com pouco voto dificulta bastante assim o investimento dos governos, né? Infelizmente, a mentalidade normalmente é essa, né? E por um lado está certo, tem que construir uma obra que atenda o interesse de muitas pessoas de uma região. Mas nós começamos, Miguel, a discutir, a defender a possibilidade da construção da Estrada Tupã-Santa Tecla foi em 1986, numa reunião que nós tivemos em Santa Tecla, capitaneada por mim e pelo Hildo Valentini, junto com a comunidade, né? A gente fez uma reunião e com a presença de um pretendente a deputado estadual, que era Carlos Azambuja de Bagé. E a gente fez essa reunião também com a presença de uma pessoa que também foi deputado estadual, que foi o Mânica, de Ijuí. E a gente começou essa discussão. E depois sucedeu-se grandes eventos, grandes mobilizações. A gente começou com o governador Colares, governador Brito,
O Brito, por exemplo, ele colocou uma questão importante, Miguel, na região aqui, através do seu vice-governador, que era o Vicente Bogo. E o Vicente Bogo declarou na região aqui que o governo só construiria estrada que tivesse importância econômica, viabilidade econômica. O Brito tinha um programa de governo que seria de ligar acessos asfálticos aos municípios que não tinham. E a nossa cidade, a nossa estrada de Santa Teresa não era um acesso, era uma ligação asfáltica, uma região importante. Então, a gente trabalhou com o Brito, depois, através do orçamento participativo, que através da Rádio Tupã, do governo Olírio, nós fizemos uma grande mobilização, onde a gente conseguiu juntar aí 10% dos eleitores de Tupã para aprovar a nossa estrada no orçamento participativo, né, que no final a gente conseguiu apenas recursos para o início do projeto, que foram R$110 mil, e depois ficou como que o projeto estava pronto. Aí depois, no governo Rigoto, nós fomos ver o que tinha acontecido, não tinha projeto, tinha só um início de projeto. Aí o próprio governo Rigoto assumiu o compromisso de fazer, então, o projeto com mais 400 mil, né? E tudo bem, então a gente achava que o projeto estava pronto, mas enquanto isso, Miguel, a gente promovia, a nossa sociedade, os produtores rurais, a gente promovia esse desenvolvimento de Tupã através da soja, né, do cultivo direto, e na grande batalha da transgenia, né, a gente conseguiu, uma vez que a governadora Ieda Cruzius, ela era vice-presidente da comissão que defendia a biotecnologia lá em Brasília, ela era deputada federal, e a gente se aproximou muito dela, ela nos ajudou muito. E daí ela virou candidata ao governo do estado e colocou para nós. Uma vez que nós apoiamos ela para o governo do estado, a classe produtora apoiou, e ela, então, colocou assim, uma vez eleita, o que a gente gostaria de receber do governo, uma vez que a gente tinha apoiado muito ela. Aí nós colocamos extrato para Santa Terra. E daí ela quis saber, porque ela era muito ligada às questões econômicas, ao agro, né? O Estado estava numa situação muito complicada, ela queria recuperar o Estado e torcia muito que o agro ajudasse. E ela teve muita sorte, porque todo o tempo de governo dela, foram safras muito boas, e ela, então, assumiu essa condição de tocar a estrada para frente. Então, fomos ver o que tinha de projeto. Fomos ver, nem o projeto do Rigor estava pronto. Tinha sido feita uma parte. Então, a própria governadora... E aí tem muita história, Miguel. Eu tenho história para te contar uma semana. Eu sei. Por isso que eu pedi... Aí tem alguns detalhes, assim, por exemplo, quando nós, com a governadora, para convencê-la de que era importante a estrada, com pouco voto na região, então nós, já nos primeiros dias de governo dela, a gente se encontrou em Brasília. E aí discutimos a possibilidade, para transformar a importância da estrada num fato político. Então, nós criamos com ela, com a reunião nossa do Clube Amigos da Terra, em Brasília, com a governadora, para que a gente criasse aqui a abertura oficial da colheita da soja. Isso, então, em função do desenvolvimento que tinha da soja, da importância econômica, do transporte de produção, e principalmente, Miguel, um aspecto importantíssimo, é que a nossa 392, ela foi, digamos assim, criada, e uma vez construído, seria para ligar o Porto Xavier ao Porto do Rio Grande. Era um corredor de exportação de produtos agrícolas, passando por Tupã, Santa Terra. Então, eu fui a Rio Grande, eu fui a Porto Xavier, para a gente conhecer toda a extensão dessa estrada, fizemos aqueles levantamentos. E aí tu também testemunha que nós ficamos 10 anos nós ficamos pesquisando para atender aquela reivindicação do próprio Bogo, do governo Brito, de que nós tínhamos que provar a nossa viabilidade econômica. Aí tu sabe que a gente pesquisou 10 anos, trânsito, produção, arrecadação, e aí nós ficávamos, por exemplo, um dia todo, no período de safra, a gente ficava pesquisando ali o tráfego de veículos, e no período de menor tráfego foi 1,2 veículos por minuto, nós ficamos das 7 da manhã às 9 da noite, 840 minutos ininterruptos, e num período do melhor tráfego foi 1,2 veículos por minuto, e numa safra cheia de 1,6 veículos por minuto. E tem um detalhe super importante, legal. Foi que num dia desses de pesquisa, que nós estávamos fazendo a pesquisa ali, a gente sempre fazia pesquisa e mandava para o DAER.
E aí o Daer começou a desconfiar, né, se aquilo era verdade ou se não era verdade. E eles vieram um dia fazer a pesquisa, coincidentemente no dia que nós estamos fazendo a pesquisa. Então eu tive esse privilégio também, nós, Amigos da Terra, nós tivemos esse privilégio de ficar um dia inteiro ali no ponto de pesquisa junto com o Daer, e nós trocando ideias. E ali a gente mostrando, discutindo, fazendo conta, o que passava ali, e qual era o potencial que poderia ter, produção poderia passar por essa estrada. Então, quando eu falei para eles, olha aí, ó, a quantia de caminhão está passando aí, ó, aqui o potencial da nossa estrada pela área que ela pode atingir é de mais de 1 milhão de toneladas aí, por ano. Aí os caras ficaram assim, mas não é possível isso, Almir. E essa estrada, não acontecer essa estrada, o que é isso? E aí foi muito importante, porque a equipe, os técnicos do Daer, se convenceram dos números, então eles levaram adiante esses números e começaram a trabalhar, então, essa possibilidade. E aí tu também lembra, Miguel, que a gente reivindicava muito, que também nós queríamos estrada, não tinha projeto, e também não estava no orçamento do Estado. Aí nós tivemos aí apoio de alguns deputados que colocavam no orçamento, inicialmente, uma emenda indicativa ao orçamento do Estado. Quer dizer, se sobrasse dinheiro, né? Se sobrasse dinheiro, então poderia ser feito a estrada. Aí depois a gente conseguiu, então, através do governo Ieda, a gente conseguiu aquela posição, né? Que a gente, então, criou a abertura oficial do colheita da soja. Ela não pode vir aqui, Miguel, vários fatos. Ela não pode vir no primeiro ano de governo, porque havia, assim, digamos, certos protestos, repúdios ao governo Ieda, né, que até nós apuramos a possibilidade de que, se ela viesse no primeiro ano fazer a abertura da colheita, poderia ser recebida aqui com ovos podres, né? Então, são histórias assim que nos desafiaram todos. Mas o importante, Miguel, disso tudo foi a posição política da governadora para atender uma região, e aqui eu devo todas as minhas reverências aqui ao produtor rural, que foi essa produção, Miguel, da região, que convenceu a governadora a então terminar o projeto, iniciar a obra no último ano. Nós tivemos muita dificuldade no último ano do governo Ieda para que ela desse início à obra e então conseguisse fazer aquela terraplanagem inicial. E aí tinha uma discussão, Miguel, porque o projeto feito era de 45 quilômetros ali da Multi, né, até Santa Tecla da 38, e teria mais 7 quilômetros contornando a cidade por trás da FEPAGRO, né, que fazia parte do projeto. E faltava essa ligação do trevo, que é para cá um pouquinho dali da Multi, até aqui a cidade. Daí a governadora, o Daer, entendeu que deveria partir, inicialmente a obra partia aqui do calçamento. Então, são detalhes técnicos que os técnicos do Daer e o próprio governo tomou essa atitude de fazer um braço dessa estrada chegando em Tupã. Por isso que hoje nós temos essa discussão boa aí, de onde é que começa, e tem a questão do calçamento, tá, mas tranquilo. O importante, Miguel, é isso, é que os produtores rurais, a nossa comunidade está de parabéns, todos nós, por essa... É uma das estradas, eu acho que no Brasil, Miguel, é uma das mais merecidas, né, porque foi uma luta dos produtores, né, e da comunidade lutando por uma estrada que vai mudar a Tupanciretã. Tupanciretã vai mudar muito depois de ver essa estrada construída. E claro que faltava recursos, né? Foi iniciado, nós tivemos um início de 10 quilômetros de terraplanagem aqui com o governo Ieda, e depois essa obra, então, teve mais 7 quilômetros num trecho mais adiante com o governo Tarso, né? E depois a gente teve, assim, uma situação de que a estrada parou, né, em função de falta de recursos, o próprio governador Sartori dizia que precisava mais recursos, e agora nós estamos vivendo um momento assim, extremamente importante. Por quê? Tu vê como é que são os fatos. Uma pandemia, né, no Brasil faz com que o governo federal ele tem que socorrer os estados para ajudar na questão da pandemia e também para repor a possibilidade de que houvesse queda de arrecadação. Então, o nosso presidente Bolsonaro botou no Rio Grande do Sul 42 bilhões, isso foi extremamente importante para o nosso estado, e o governador do estado, também através de medidas, né,
chegou à conclusão de que algumas estradas, algumas obras deveriam continuar. E o ano passado, Miguel, nós tivemos um ano bastante intenso, porque a própria empresa nos cobrava mobilização para que a gente reivindicasse, né, uma situação que acontecia que as empresas estavam paradas e elas tinham obras contratadas, como era o caso da nossa. A nossa estrada, inclusive, nós tivemos num período, Miguel, quando foi feito o projeto, eu fui várias vezes em Porto Alegre, porque, para te ter uma ideia, só no DAE, passando de um ponto para outro, de A para B, B para C, para E, para F, voltava para o A, nós tivemos 53 situações do projeto andar dentro do DAE para diante e para trás, até estar em condições dos técnicos dar esse início. Então, a gente lutou muito, a nossa comunidade merece isso, e o grande argumento sempre é que era uma estrada que ia levar essa produção da região, né, e promover desenvolvimento na região, em atendimento a essa realidade do produtor rural. O nosso produtor rural é que deu a condição política do governo também dar sequência a essa estrada por causa da importância, ainda mais hoje, né? A importância que tem no momento de muitos defenderam o fique em casa, nós dissemos isso que não, o produtor rural não ficou em casa, nunca fica em casa, e essa estrada é um prêmio para quem não fica em casa, para quem não ficou em casa e acredita no futuro, e é o nosso caso. Então, nós temos, assim, muito felizes com essa possibilidade agora da retomada da estrada. É importante a nossa sociedade saber que estamos na iminência do início. Nós teremos aqui a presença do engenheiro Geraldo Trevisan, que é do DAER, que vai coordenar aqui, e os passos iniciais estão sendo tratados. Nós temos uma situação nova, porque a gente tinha uma pedreira, Miguel, que estava já licenciada, tudo, ali na região de São Bernardo, da Lagoa Vermelha, mas atualmente a condição para o início da nossa estrada é que a brita, para início, ela vai ser assim, ela vai ter um recurso para a brita, aonde tiver a brita para iniciar. Então, de repente, sempre a empresa argumentava que só instalaria a britadeira, vamos dizer assim, numa pedreira quando tivesse uma quantia de quilômetros suficientes para justificar o investimento e a instalação da britadeira. E agora, como há um recurso importante, recurso para esse ano, para ser usado imediatamente, e também a posição de que a estrada vai ser iniciada aqui na cidade, na direção do interior, então são fatos assim extremamente importantes que definem estratégia de ação. E essa estratégia de ação do DAER agora, nós também estamos tendo o privilégio do engenheiro do DAER que vai coordenar a nossa estrada. É o mesmo engenheiro, o Paulo Rosa, que foi no período em que a governadora deu início. E ele está em Santa Maria, então vai ficar a nossa estrada sobre a jurisdição de Santa Maria e não mais de Cruz Alta. E essa equipe toda está muito focada para ver a nossa estrada construída, esse início aí com esses recursos de 10 milhões, e o ano que vem 15 milhões. Eu também fiquei muito feliz, Miguel, quando o governador ali colocou para ti na live que se a empresa acelerar, né, e faltar recurso, ele está disposto a botar mais recursos. Então, vai ser assim, uma torcida, né? E nós vamos procurar nos disponibilizar dentro do possível e ajudar tudo que a empresa precisar para fazer essa obra andar e vir mais recursos. E aí, nesse particular, Miguel, tem um detalhe extremamente importante que nós conseguimos. Durante esse período todo de mobilização, nós fomos daqui de Tupanciretã até Santa Tecla, pelo lado direito, pegando a autorização de todos os proprietários, autorizando que a empresa pudesse fazer a estrada, né, e se pegar algum costadinho das suas propriedades, eles autorizaram que a empresa faça isso. Fomos pelo lado direito e voltamos pelo lado esquerdo com a autorização de todos os proprietários. Então, isso aí era uma condição que tinha para que, diante das dificuldades de recursos, a empresa queria essa possibilidade, porque, de repente, tem muitas obras que, às vezes, elas começam e depois são, digamos assim, bloqueadas, né? Porque, às vezes, tem produtores que não permitem que passem asfalto pelas suas propriedades. Então, a empresa, ela pedia essa situação que, se nós pudéssemos ajudar, isso foi feito, e existem esses documentos assinados, né?
E diante daquela situação que tem a maioria dos produtores, afinal, praticamente 100% aqui em Tupã, as pessoas concordaram de que pode vir as máquinas e fazer a estrada, e mesmo que pegue alguma fatia, vamos dizer assim, de Certo. propriedade. Muito bem, esse é o Então, Almir foi Ribeiro de assim. Oliveira que está nos contando um pouco da história desses mais de 30 anos que o Almir está acompanhando. Eu estive ao lado dele em várias oportunidades aí. E a gente está tendo a oportunidade de resgatar com o Almir, com o Gustavo Terra, com o ex-prefeito Luiz Adolfo, com o ex-prefeito Guga, e outras pessoas que participaram dessa história, que tem mais, o próprio prefeito Gustavo, que salientou no seu discurso, tem mais de 50, talvez até 60 anos de reivindicação, né, desse trecho do Rio Grande do Sul que está sem estrada e que tem intensamente sido buscada. O Almir é um batalhador nesse sentido, os prefeitos todos que passaram aqui batalharam nesses 30 anos aí. E parece, Almir, que desta feita, porque você, como eu, acompanhou esse início da estrada ali que você citou, outras vezes que aqui tiveram governadores, alguns disseram que não tinham recursos, que não iam fazer, outros, enfim, acenavam com a possibilidade, mas que tinha entraves burocráticos, várias questões. Parece-me que desta feita, pelo menos a sensação que eu tenho é de que é mais sólida essa informação de que efetivamente vai acontecer. Você que teve essas frustrações de mais de 30 anos naquela expectativa de que começasse a coisa a acontecer e não aconteceu, tem também essa sensação? Sim, Miguel. A gente sabia, né? A gente discutia com os governos e eles colocavam ali como é que estava o caixa, colocavam os projetos, a necessidade das estradas, de onde vinham os recursos. Então a gente sabia dessa limitação. Os governos, na verdade, eles sempre isso nunca nos esconderam. Mas aí a gente brincava com eles, né, dizendo que a caneta estava na mão deles. E, dependendo de como eles queriam usar essa caneta, poderia andar. E foi assim, o início está sendo assim, e agora também. Eu entendo que o próprio governador entendeu que com a caneta na mão ele pôde disponibilizar esses recursos para iniciar, né? E eu acredito sinceramente aí que nós vamos ter finalmente, porque uma coisa importante, Miguel, é quando uma estrada dessa de 38 quilômetros para iniciar, né? Já tem 10 quilômetros terraplanado aqui, que daí agora os técnicos vão fazer um exame, na verdade, ver em que ponto está, o que precisa recuperar para dar sequência, se está melhor ou está pior, e isso aí vai definir a velocidade. Que, por exemplo, se o que foi feito na terraplanagem continuar em bom estado ainda, que não precisa fazer grandes remendos, né, ou recuperação, aí os recursos poderão possibilitar se construir mais quilômetros ou menos. E esses, falo 15, 16 quilômetros aqui, em sequência, não chega nos 7 quilômetros que já está terraplanado. Então, se nós conseguir se aproximar ao máximo dos 7 quilômetros que eles estão terraplanados, a sequência, Miguel, já tem É mais um econômico. serviço feito. E a Sendo... gente vai, o nosso desafio, Miguel, enquanto sociedade, é isso, é apoiar no que for possível, e depois nos organizar para convencer o governo ainda a colocar mais recursos, ou então no próximo governo a gente se organizar e negociar essa estrada para que ela chegue ao seu término, que realmente vai ser uma obra extraordinária para Tupanciretã e para a região. Essa estrada é muito importante para todo o estado do Rio Grande do Sul, e é um prêmio aí para os nossos produtores rurais, e a gente vai ficar assim, muito, muito feliz em ver essa obra realizada, né? Porque é um momento que o Estado precisa, o país precisa muito, e a nossa região contribuiu muito com isso. Já pagou várias estradas, mas está muito disposta a continuar contribuindo. Né? Então é um grande momento, feliz para nós, o qual eu quero aqui dividir com todos a nossa classe política, as nossas entidades que sempre lutaram, e principalmente os nossos produtores rurais. Fica aqui um reconhecimento de que essa obra é merecedora para todos. Sem Então, dúvida. não vamos abrir mão enquanto não ver a nossa obra. Eu sempre disse isso. Olha, não vamos desistir nunca, não vamos desistir nunca, e não vamos desistir nunca, Miguel. Se Deus quiser, veremos essa obra realizada e num tempo bem rápido, se Deus quiser. Almir Ribeiro de Oliveira, engenheiro agrônomo, presidente do Clube Amigos da Terra, ex-vereador, homem que durante décadas aí computou dados e levou dados referentes à estrada para Santa Tecla, é um dos nossos convidados a repercutir, juntamente com outras pessoas que fizeram parte dessas quase mais de 50 anos de história de busca dessa estrada para Santa Tecla, que agora
parece estar mais próximo da sua concretização. Almir, obrigado pela sua gentileza atendendo o nosso convite. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel, e um abraço para nós, hein? Você também é merecedor do abraço e o cumprimento aí à nossa Tupã, que sempre esteve aberta para transmitir e levar para a nossa sociedade o que estava sendo feito e por quê, né? Então, essa informação foi preciosa e eu acho que isso nos ajudou muito a convencer o governo a tomar essa atitude que é extremamente importante para toda a nossa região. Obrigado, um abraço aí. Almir Ribeiro de Oliveira, conversando com você, ouvinte do Variedades. Estamos com 9h26, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, nesta manhã de segunda-feira.